Tópico 1. O amor é a essência da natureza de Deus. Nós conhecemos o amor de Deus porque nós experimentamos todos os dias da nossa vida o amor dele. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. E nós conhecemos a misericórdia de Deus, nós conhecemos a bondade de Deus e por essa bondade, por essa misericórdia nós clamamos todos os dias e todos os dias elas são derramadas na nossa vida. Mas o amor de Deus não está acima dos outros atributos de Deus. Por nós conhecermos tanto o amor de Deus, muitas das vezes nós podemos cometer um equívoco, achar que o amor de Deus está acima de todos os demais atributos dele. O amor, sendo a essência de Deus, não tem forma, não se mede, não se conta de maneira nenhuma. Dá para o ser humano saber a quantidade do amor de Deus. Não dá para saber o peso do amor de Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esse tal maneira é uma expressão que não tem como contar, não tem como medir, não tem como mensurar esse amor. O amor de Deus é imensurável. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho amado para ser crucificado na cruz do Calvário. Não dá para saber a medida desse amor de um pai que vê a humanidade toda sendo desgarrada, toda caminhando à perdição, e ele envia o seu amado Filho para resgatar essa humanidade. Que amor é este? Não dá para nós darmos forma, medida e quantidade a esse amor. Deus é o próprio amor. Nós recebemos o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado para toda a humanidade. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama torna-se inimigo de Deus, porque o amor de Deus foi derramado para todos nós. Então Deus é o amor. Ele é a própria essência do amor. Então 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Ele não diz que o amor foi colocado dentro de Deus. Deus é o amor. E esse amor dele que foi colocado dentro de nós. Sabia que nós podemos perder esse amor? Deus nunca, jamais ele perde, porque não dá para perder o que ele é. Deus é o amor, então Deus não tem como perder o amor. Mas nós podemos sim perder esse amor, porque esse amor foi colocado dentro dos nossos corações. E se nós não cultivarmos, se nós não cuidarmos, se nós não zelarmos, nós podemos perder esse amor. Porque existem tantas pessoas frias, porque existem tantas pessoas maldosas, que tem o prazer de provocar, que tem o prazer de irritar, que tem o prazer de causar destruição, que tem o prazer de causar incômodo na vida das pessoas, porque ele não tem o amor de Deus. Quem não tem o amor de Deus provoca destruição. Quem não tem o amor de Deus não consegue ver a felicidade na vida de uma outra pessoa. E se a vida dele está toda desgraçada, ele quer que a vida da outra pessoa também esteja toda desgraçada. Então essa pessoa não conhece Deus, não conhece o amor. Quem não conhece o amor não conhece Deus, porque aquele que conhece o amor conhece a Deus. O amor de Deus é o bálsamo que sara. O amor de Deus cicatriza. O amor de Deus cura ferida. Hoje, Deus vai curar feridas. Hoje, Deus vai restaurar vidas. Porque o amor de Deus está derramado sobre nós. Porque o bálsamo sarador está passando aí. E você tem que segurar esse amor, tem que zelar desse amor, porque o amor de Deus é quem nos faz perdoar. O amor de Deus é quem faz nós amarmos uns aos outros. O amor de Deus é que faz nós perdoarmos e liberarmos perdão todos os dias. O amor de Deus faz com que nós rejeitamos as mágoas, faz com que nós rejeitamos as ofensas.
quando o amor de Deus chega, ele alivia os corações. Existem pessoas tão feridas, tão amarguradas, tão angustiadas. Mas o amor de Deus, quando entra, é como um bálsamo, curando, sarando, cicatrizando. E quando nós damos liberdade para esse tal amor entrar dentro dos nossos corações, ele sara e deixa limpinho, limpinho. O amor de Deus é que muda as nossas vidas. Jesus Cristo foi enviado por Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi esse tal amor que nos deu a oportunidade. É esse amor que nos dá a oportunidade todos os dias de mudar de vida. Deus é a fonte inesgotável do amor. Nós podemos abandonar Deus, nós podemos rejeitar Deus, nós podemos deixar de amar as pessoas, nós podemos deixar de amar. O amor pode se secar, o amor pode se acabar dentro de nós, mas o amor de Deus não para de jorrar. O amor de Deus não para de ser derramado sobre as nossas vidas. No idioma grego, o amor ágape significa o amor divino. Somente o amor divino é o que jorra sem parar. O amor de Deus, o amor ágape, o amor divino é um amor sem interesse. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa interessado em receber alguma coisa em troca? Nós fazemos já na expectativa de que vamos ser honrados, na expectativa de que nós vamos ser retribuídos, e quando nós não recebemos aquilo que nós almejamos, quando não somos honrados, ou quando não somos vistos por algo que fizemos, nós às vezes ficamos chateados. Se pudéssemos, nós desfaríamos tudo aquilo que tínhamos feito, mas o amor de Deus não é assim. Deus amou o mundo, derramou o seu amor nas pessoas, mas muitos têm rejeitado ele, mas ele continua amando do mesmo jeito. Quantas vezes nós fingimos que amamos alguém? Quantas vezes nós sorrimos para alguém quando não queríamos sorrir? Quantas vezes abraçamos alguém quando não queríamos abraçar? Quantas vezes fingimos ser alguém ou fazer algo quando na verdade não era aquilo que nós queríamos fazer? Então, amados, que nós possamos aprender a amar de verdade, orar para Deus, nos ensinar a amar de verdade. Dizer, Senhor, me ensina a te amar. Senhor, me ensina a te conhecer, me ensina a ser uma pessoa melhor, sem mentira, sem falsidade, sem hipocrisia, sem interesse. Porque nós podemos dar tudo que temos, mas se não for com amor verdadeiro, nada daquilo adianta. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz que podemos falar, ter a língua dos anjos, podemos ter fé, podemos dar todos os nossos bens à caridade, podemos dar o nosso corpo para ser queimado, mas se nós fizermos tudo isso e não tivermos amor, nada disso adianta. Aí, às vezes, a gente pode pensar assim, mas como que Paulo disse isso? Eu posso dar todos os meus bens e aquilo que eu estou dando vai beneficiar alguém. Pode beneficiar alguém. Eu posso dar uma cesta básica para minha vizinha e ela pode almoçar e jantar durante 15 dias. Vai servir para ela. Mas para Deus aquilo não adianta, porque eu fiz para me aparecer, porque eu fiz para me mostrar, eu fiz para receber honra, eu fiz para chamar a atenção. Vai beneficiar ela? Vai beneficiar ela. Vai ajudar? Vai ajudar. Mas aquilo diante de Deus não tem serventia nenhuma. Entende a diferença? Nós estamos falando de amor. Eu posso dar todos os meus bens, Paulo está dizendo, e posso dar o meu corpo para ser queimado. Eu posso ter fé, mas se eu não tiver amor,
nada disso adianta. O que Paulo está ensinando à igreja, que o mais importante do que doar, mais importante é nós fazermos sacrifício, é nós amarmos. Porque o amor, ele supera todos os obstáculos. O amor de Deus vence todas as barreiras, vence todos os limites. Não é que Paulo está nos ensinando que nós não podemos ser caridosos. Paulo está ensinando que precisamos fazer as coisas, mas precisamos fazer com amor. E como podemos fazer isso sem ser contaminado? Porque é muito difícil não sermos contaminados, porque nós somos carne, o ego logo sobe, o orgulho, todo mundo quer ser visto. E como vencer isso? Em oração, todos os dias, em oração, para aquilo que nós fazemos não seja para a nossa aparência, que aquilo que nós estamos fazendo não seja para nós sermos aplaudidos, mas que seja para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Porque parece que nós fazemos algo pensando no retorno, pensando na glória, pensando na retribuição. E quando nós fazemos as coisas aguardando isso, não é o amor de Deus, não é a vontade de Deus. Então Paulo nos ensina que é melhor não fazermos nada. Se for para a nossa glória, se for para aguardar algo em troca, se for nessa expectativa de se aparecer, Paulo nos ensina que é melhor não fazermos nada. Então, amados irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? É que nós precisamos cultivar o amor de Deus. Nós precisamos buscar pelo amor de Deus, para que ele cresça em nosso coração, para que ele exale em nosso coração, para que a essência do amor de Deus esteja presente na nossa vida. O amor de Deus não se divide. O amor de Deus é único. E quando o amor de Deus não se divide e quando é único, isso significa que todos nós recebemos o amor de Deus. Isso significa que Deus ama todo. Deus ama a todos. Deus não te ama mais do que um. Deus não me ama mais do que outro. O amor de Deus é igual para todos. Deus ama do mesmo jeito que ele me ama, do mesmo jeito que ele ama um pastor. Deus, ele me ama do mesmo jeito que ele ama o feiticeiro, do mesmo jeito que ele ama o macumbeiro, do mesmo jeito que ele ama o gay, do mesmo jeito que ele ama o cachaceiro, o idólatra, o que ama e pratica a mentira. O amor de Deus é igual para todos. Você pode pensar, mas Deus não ama fulano, Deus não ama isso porque eles fazem coisa errada, porque estão andando de acordo com seus próprios pensamentos, de acordo com as suas próprias vontades, estão vivendo na obra da carne e Deus não ama. E Deus ama todos igualmente. Deus amou o mundo, a Bíblia diz, é assim. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama todos de igual modo, o pobre, o rico, todos. Todos alcançaram e têm liberdade, têm acesso ao amor de Deus. Só que há uma diferença entre os que buscam a Deus e os que não buscam. Lembra que eu falei no início que o amor de Deus, sendo um atributo de Deus, não está acima dos outros atributos de Deus? Deus é amor, ele ama todos igualmente. Mas o amor de Deus não é maior do que a justiça de Deus. Os atributos de Deus são todos a sua essência. Não tem como Deus amar mais e ser menos justo. Deus é amor, mas ele também é justiça. Nós precisamos entender isso. Então há uma diferença dos que buscam a Deus, dos que não buscam. O amor dele está derramado sobre toda a humanidade, daqueles que fazem a sua vontade, daqueles que não fazem a sua vontade. E a diferença é a justiça. O que a justiça faz? A justiça, quando ela chega, ela vai julgar.
quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Então, naquele grande dia, a justiça de Deus vai entrar em ação. Por enquanto, nós estamos vivendo o quê? O amor de Deus. Nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo da misericórdia, nós estamos vivendo a bondade de Deus. Mas quando ele se sentar no trono como justiça para julgar, ele vai mudar a história. E aqui, amados irmãos, que nós precisamos entender. Porque naquele grande dia, muitos povos viver uma vida errada, viver de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus pensamentos, acha que Deus, por ser amor, vai levar todo mundo para o céu. É aí onde mora o engano, aí onde o inimigo tem cegado o entendimento das pessoas. Porque as pessoas vivem de acordo com os seus pensamentos, vivem de acordo com as suas vontades, praticando as obras da carne, que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, vai falar sobre o fruto do Espírito e vai falar sobre as obras da carne. Então, aquele que serve a Deus procura praticar o fruto do Espírito. E aquele que vive de acordo com os seus pensamentos, com a sua vontade, ele vai praticar as obras da carne. Deus não fez ninguém para viver de acordo com a sua vontade. Deus não é injusto. Quem viveu o fruto do Espírito e deu um passo para Deus é diferente daquele que vive de acordo com seus pensamentos e praticando as obras da carne. Deus não é injusto. Então, Deus não vai levar para si, não vai tomar para si essas pessoas que vivem praticando as obras da carne. É aí onde existe o engano que nós precisamos entender. Deus ama todo mundo, mas nem todos vão para o céu. Nem todos vão morar ao lado de Cristo. Nem todos têm um nome escrito no livro da vida. Só tem um nome escrito no livro da vida aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Uma pessoa pode ir para o inferno mesmo Deus amando, já que Deus ama todo mundo? Você está dizendo, irmã Raquel, que Deus ama todo mundo. E uma pessoa pode ir para o inferno, mesmo Deus amando? Pode. Porque essa não foi a escolha de Deus. Essa não foi a vontade de Deus. Ele ama a todos. E por isso que ele enviou seu Filho amado a este mundo para morrer crucificado na cruz. Porque ele ama todos. Mas todos nós temos oportunidade de fazer decisão. Ele veio nos dar liberdade, ele veio nos dar direito de escolha. A escolha de viver de acordo com a vontade de Deus é minha, mas o amor dele mesmo assim vai continuar de igual modo. Mas ele vai respeitar a decisão de cada um de nós, de estar do lado dele ou de estar no inferno. Essa é a nossa decisão, essa é a nossa escolha. Não é Deus que faz, mesmo ele nos amando. Então, amados irmãos, o céu, morar ao lado de Deus e ter o nome escrito no livro da vida, não é para todos aqueles que Deus ama, não. É para todos aqueles que procuram viver de acordo com a vontade de Deus, que sacrificam a sua carne para fazer a vontade de Deus. Modo de demonstrar o amor de Deus, veja só. Como amigo, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Como Pai, vede com grande caridade nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 1 João 3:1. Mais do que amor de mãe, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Mais do que qualquer amor de pai. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Então essas são as maneiras de Deus demonstrar o seu amor. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso Pai. Ele enviou o seu Filho amado a este mundo para que todos nós fôssemos chamados filhos de Deus. Só tem uma maneira de sermos chamados de filhos de Deus. Sabia disso?
Você sabia que Deus só tem um filho? Que ele diz que mandou o seu filho amado a este mundo. E quando Deus envia o seu filho amado, ele está enviando Jesus para fazer de nós outros filhos, para fazer de nós filhos. Então Deus, sendo apenas um filho, ele enviou esse filho para morrer na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ser filho. E só tem uma maneira de nós sermos filhos de Deus, é aceitando Jesus como Salvador da nossa vida. Se nós não confessarmos Jesus como Senhor da nossa vida, não abandonarmos o pecado, não tem como sermos filhos de Deus. Então, eu posso dizer que todo mundo é filho de Deus? Não. Só é filho aquele que aceita Jesus como Salvador da sua vida. Só é filho aquele que aceita a adoção de filho. Jesus veio a este mundo para que nós tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E esse direito nós só alcançamos quando nós confessamos a Cristo como Salvador, como Senhor da nossa vida. E enquanto não fizermos isso, nós somos o quê? Nós somos criatura. Lembra na lição passada, em Gênesis, que nós estudamos que nós somos criatura de Deus? Pois é, nós somos criatura. Mas mediante o sacrifício de Cristo, tem como nós recebemos de Deus a certidão de filho. Então, nós só pegamos a certidão de filho com Deus através de Jesus Cristo. Então, se você ainda não confessou Jesus, se você ainda não negou a si mesmo para aceitar Jesus como Salvador, você ainda não é filho, mas hoje você pode se tornar filho. Hoje você pode ser chamado de filho de Deus. Hoje você pode deixar de ser chamado de criatura para ser chamado filho. E Ele quer te chamar de filho. Tenha certeza que será o seu maior prazer lhe chamar de filho. Deus quer te chamar de filho amado, mas para isso precisa aceitá-lo como Senhor da sua vida. Tópico 2. O amor de Deus se revelou no Filho. Então, nós conhecemos que Deus revelou seu amor para a humanidade através do seu Filho. Sim, Jesus Cristo veio a este mundo para manifestar o amor de Deus. Então, o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é insubstituível. Foi por isso que ele veio a este mundo morrer na cruz do Calvário. Ele não mandou ninguém, ele mandou o seu amado Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, porque através do Filho ele estaria se revelando à humanidade. Quando perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai, o que foi que Jesus respondeu? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então ele está respondendo ali que ele é a manifestação do amor de Deus. Deus doou seu Filho unigênito. Deus, sendo amor, revelou seu amor para a humanidade. Deus não amou apenas em sentimento. Deus não amou apenas em palavra, mas Deus amou em atitude. Quando ele envia Jesus a este mundo, ele está demonstrando em atitude o seu amor para conosco. Alguém já te amou assim? Alguém te ama assim, a ponto de se entregar à morte por ti? Esse amor vale a pena viver, vale a pena renunciar às nossas vontades, vale a pena renunciar a nós mesmos por esse tal amor, porque esse tal amor não ficou apenas em palavra, não ficou apenas em sentimento, mas demonstrou em atitude que nos ama. O verdadeiro Filho de Deus, o dono de tudo. A Bíblia diz lá em Tiago que ele se esvaziou de sua glória, se esvaziou de tudo para vir a este mundo. Que amor é este? Alguém já te amou assim? Alguém te ama assim, a ponto de se entregar à morte por ti? Saiba que Jesus te ama. Saiba que Jesus não tira os olhos de você.
Saiba que Ele tem projetos lindos para a tua vida. Esse tal amor veio, morreu na cruz do Calvário, porque te ama e demonstrou esse amor. Somente Jesus te ama desta maneira. Somente Jesus te ama assim. Somente o amor de Deus foi demonstrado assim. E às vezes nós falamos que amamos a Deus. Que maneira nós amamos? De que forma nós amamos a Deus se nós não temos coragem de renunciar às nossas vontades? Que amor é esse? Que continua vivendo a vida do jeito que dá para viver, que continua fazendo suas próprias escolhas, suas próprias vontades e renuncia a fazer a vontade de Deus. E quando a gente pergunta para alguém, já tem na ponta da língua, eu amo a Deus. Todo mundo diz ou sabe dizer que ama a Deus, mas não renuncia às suas vontades, não renuncia aos desejos da carne para fazer a vontade daquele que nós falamos que amamos. Nós precisamos pôr em prática aquilo que falamos. Se falamos que amamos a Deus, temos que viver aquilo que falamos. Então, muitos só estão em palavras até hoje, dizendo que ama a Deus, mas não faz nada por esse tal amor. E qual é a maneira de retribuir esse tal amor? Servindo, dedicando a sua vida a esse amor. Porque Ele veio para que nós fizéssemos isso. Ele veio para que nós tivéssemos a oportunidade de dedicar o nosso amor a Ele. Ele veio derramar o seu amor em nossos corações. Então, dedique amor a Ele, entregue a sua vida. A maneira de nós retribuirmos esse amor é entregando a nossa vida e deixando Ele conduzir a nossa mente e os nossos passos. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz que Ele nos amou, estando nós mortos em ofensas e em pecado, mas Jesus Cristo veio nos ressuscitar e ressuscitar para uma nova vida. Nós podemos agora viver uma nova vida em Cristo. Nós podemos agora viver uma nova vida em Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem de nós mesmos. Por isso que nós precisamos aceitar Jesus. Porque ninguém é autossuficiente para dizer eu sou bom, eu sou de Jesus. Se nunca aceitou Jesus como Senhor da sua vida, não pode dizer que é do Senhor Jesus, porque isso é um dom de Deus e Ele dá através do seu Filho amado Jesus Cristo. Para nós recebermos, precisamos confessar. Tópico 3, o amor de Deus é singular. O amor de Deus é único, não dá para imitar o amor de Deus, não dá para alguém querer imitar o que Deus fez, é único. O amor é real, é transformador e está disponível. O amor de Deus está disponível para todos. Nós só precisamos receber e cuidar desse amor. Nós precisamos cultivar, nós precisamos zelar como uma planta. Todo dia vamos lá e joga água. Todo dia vamos lá e jogamos água. Se viajamos e não deixamos ninguém para cuidar das nossas plantas, quando voltamos, ela se seca. E aí você precisa fazer um tratamento, às vezes nem se recupera mais. Porque tem que ter água todos os dias. E assim é o amor de Deus em nós. Precisamos zelar desse amor todos os dias para nós não perdermos. Porque podemos perder esse amor. E podemos nos tornar uma pessoa fria. Isso não é bom. Nós precisamos orar todo dia para que o amor de Deus esteja dentro de nós e que ele cresça dentro de nós. O amor de Deus, ele é único, ele não morre. O amor não morre, mas nós podemos perder esse amor. Ele pode se esfriar dentro de nós e é por isso que nós temos que buscar a presença de Deus. O amor pode se afastar de nós também. Se nós não damos oportunidade, se nós não damos lugar, o amor de Deus não vai ficar em nós. Mas para o amor de Deus habitar dentro de nós, nós precisamos abrir o nosso coração, dar liberdade para esse amor, para que ele opere e reine em nossas vidas. O amor pode ser comparado como uma planta, todo dia precisa ser aguado, e pode ser comparado como uma fogueira,
que todo dia tem que colocar lenha. Se nós queremos a fogueira acesa, todo dia tem que colocar lenha. Se não colocar lenha, a fogueira vai se acabando, se apagando, se apagando, se apagando. Daqui a pouco tem só cinza, 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 cinza. E aí o fogo esfriou e se foi. O fogo deixou de existir porque aquela fogueira se acabou? O fogo deixou de existir? Não. O fogo sempre vai existir, mas naquele lugar não existe mais. Eu decidi fazer uma fogueira e eu não botei lenha. Aquela fogueira pode se apagar, mas o fogo nunca vai se apagar. Ele só não vai estar mais ali. Da mesma forma é o amor de Deus. Se eu não cultivar, não zelar, ele não vai estar mais em mim. E para ele permanecer em mim, eu tenho que botar lenha todos os dias. Deus usa a sua justiça para provar o seu amor. Então, o amor, como eu já falei, é um atributo de Deus. A justiça também é um atributo de Deus. E o amor de Deus é provado através da justiça de Deus. Ter amor não significa aceitar tudo. Onde se aceita tudo, vira bagunça. Então, nós precisamos entender essas coisas, que há separação entre elas. Deus ama todo mundo, mas ele não aceita todos do jeito que estão. Ele disse o quê? Vinde a mim como estais. Mas ele não disse, permaneça diante de mim como estais. Ele disse, vinde a mim como estais. E deixa o amor de Deus transformar a tua vida. Venha até Jesus e dá liberdade, dá lugar para ele transformar a tua vida. Aquele que deixa Deus transformar a sua vida, recebe o amor de Deus e passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Então não mistura as coisas. O amor de Deus não é aceitar tudo. Deus ama todos de igual modo, mas ele não aceita tudo que fazemos. O nosso comportamento não agrada a Deus, as nossas atitudes que não agradam a Deus, Deus não aceita. Ele vai continuar nos amando, vai respeitar as nossas decisões, mas aquilo não é agradável para ele. Então, Deus não vai aceitar todo mundo do jeito que está. Deus não vai aceitar. O amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Nós precisamos aceitá-lo e viver esse tal amor. O amor de Deus dura para sempre. Podemos ser desleal, podemos ser negligente, mas o amor de Deus permanece para sempre. Nós podemos negar o amor de Deus, mas ele nunca vai negar o seu amor para conosco, porque ele não pode negar a si mesmo. Mas eu concluo essa aula dizendo, não se esqueça da justiça de Deus. Deus é amor, mas também ele é fogo consumidor. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, te louvamos por mais esta aula, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a te amar verdadeiramente. Em nome de Jesus, nos ensina a te amar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, eu oro neste momento pelas pessoas que estão confessando a Ti como Senhor da sua vida, para que o Senhor sustenta, para que o Senhor dá graça, para que o Senhor derrame esse amor em seus corações e que a cada dia zele desse amor. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, de ativar as notificações e compartilhar essa aula com outra pessoa.